Quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero convidar toda a igreja a abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo. Nós estamos estudando aqui essa carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, e hoje nós leremos o capítulo de número 5, dos versos 17 até o 25. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, os versos 17 em diante. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, 1 Timóteo 5, 17: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda: o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, não fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Oremos mais uma vez. Senhor, ainda em Tua presença maravilhosa, diante da Tua graça, nós nos colocamos, oramos e suplicamos o Teu perdão e a Tua misericórdia. Olha, Senhor, para a nossa vida, em especial, Senhor, para a minha. Tem misericórdia, ó Deus, nesta noite, e usa-me com poder e graça para transmitir o Teu ensino, a Tua palavra, aos Teus servos, para que aqueles que aqui estão, ao ouvirem esta mensagem, sejam edificados, fortalecidos pela palavra do Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Meus amados, nós estamos avançando aqui nesse estudo tão importante do apóstolo Paulo está escrevendo ao jovem pastor Timóteo. Hoje nós vamos, assim, pela graça de Deus, terminar esse capítulo de número 5, um capítulo muito importante, que fala, Paulo vai tratar ali com Timóteo, como que Timóteo deveria lidar com vários tipos de pessoas dentro da igreja. Quando nós olhamos o capítulo 5, o início do capítulo 5, Paulo vai orientar a Timóteo como ele deve tratar com homens e mulheres idosos. Ele vai falar das jovens, dos jovens, das moças. Aí ele vai avançar ali falando das viúvas, as viúvas que verdadeiramente são viúvas, as viúvas mais novas, como elas deveriam ser tratadas, primeiramente pelas pessoas da sua própria família e também pela igreja. E aqui agora chegamos no versículo 17 em diante, que é o final desse capítulo, onde Paulo dará a instrução a Timóteo de como Timóteo deveria lidar com os anciãos que presidem, ali presbíteros, ou seja, os presbíteros da igreja. Como é que Paulo deveria lidar com os presbíteros da igreja? Paulo vai abordar aqui 2 tipos de presbíteros. Tá? Primeiro, aqui no versículo 17, ele vai começar a tratar daqueles que são dignos de honra, ou melhor dizendo, daqueles que são dignos de duplos honorários ou de dupla honra. Então, quero novamente ler com os irmãos o versículo 17 do capítulo 5. Devem ser considerados de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. O texto aqui começa falando sobre dobrados honorários. E aí os presbíteros aí já, aleluia, glória a Deus, é hoje que eu aumento o salário, né? Será que essa mensagem de dobrados honorários, o que seria isso? O que seria dobrados honorários?
Aliás, meus amados, falar de dinheiro na nossa época, em especial dentro da igreja, é uma questão bastante delicada, visto que muitos falsos pastores, muitos que realmente não são líderes, que nós vamos ver aqui como Timóteo vai ser orientado, reivindicam um salário astronômico em nome da fé, e alguns até usam esse texto para justificar. Ninguém na igreja pode ganhar mais do que os pastores. Não é isso, tá, irmãos? Há muitos que dizem isso, que ninguém pode ganhar mais do que o pastor. Se alguém ganha 1 milhão, então o pastor tem que ganhar 2. E na realidade, não é isso que o texto está dizendo, ou não é somente em questão financeira que o texto está dizendo. Será que Paulo estaria gastando toda a ênfase em falar simplesmente do salário que o pastor deve ganhar? Bom, nós vamos ver aqui que quando esta palavra honorários aparece na Bíblia, em especial aqui no texto de Timóteo, no grego, ele tem tanto a ideia de um pagamento a serviço de alguém, um honorário, né? Os advogados, aí as pessoas que ganham o seu honorário, ou seja, um pagamento pelo seu serviço prestado. É verdade, esse texto no grego tem essa ideia de honorários, mas também trata-se de honrar alguém pelo serviço prestado ou pela posição que ele tem servido a alguém, ou em especial aqui, à igreja. Então, antes de tudo, nós precisamos entender que os presbíteros, aqueles que nós estamos vendo aqui, devem ser honrados, ou seja, eles são merecedores de respeitos dos membros da igreja. O que Paulo está ensinando a Timóteo é que ele deveria ensinar aos cristãos da igreja de Éfeso a honrar os pastores, aqueles que verdadeiramente são pastores, aqueles que verdadeiramente são dignos desta honra, devido ao seu trabalho. Mas também aponta para o fato que Timóteo deveria orientar a igreja que estes homens, honrados na igreja, deveriam ser dignos também de receber a ajuda financeira da igreja. Não simplesmente por causa da sua idade, porque eles eram velhos, eles mereceriam honra. Eu vou abrir um parênteses aqui, né? As pessoas pensam que por ser velho as pessoas precisam ser honradas. Você precisa respeitar os mais velhos. Mas na questão de honra, tem muitas pessoas no nosso dia de hoje que são velhos que não merecem, não são dignos de receber honra. E desculpe falar, talvez você choque com isso, mas velhos que dão mau testemunho, velhos que são pervertidos, velhos que são imorais, esses não devem ser dignos de honra, dignos de simplesmente porque são idosos. Aqueles que recebem essa incumbência de serem dignos de ser honrados, não é simplesmente por causa da idade, é o que Paulo vai dizer para Timóteo. Esses homens não devem ser honrados simplesmente porque são idosos. Esses homens não devem ser honrados simplesmente porque são presbíteros na igreja. Quantos nós conhecemos espalhados pela terra, em especial no nosso país, menos em Guará, né? Em Guará não tem. Mas quantos nós conhecemos que pastores que não devem ser intitulados por pastores, muito menos honrados, porque não exercem o pastorado como deveriam exercer. Não trabalham com dignidade, não, como nós vamos ver aqui, não exercem a função como deve ser exercido. Então, Paulo está ensinando a Timóteo que estes homens devem ser honrados não simplesmente por causa da sua idade, não simplesmente por causa de um cargo que eles exerciam, mas por aquilo que eles realizavam e pela forma que eles realizavam. Não é só a obra que eles realizavam, mas Paulo vai dar ênfase pela forma que eles realizaram essa obra, ou porque eles faziam essa obra. A ideia aqui é que todos os presbíteros devem ser respeitados e honrados, não somente moralmente, mas como nós vimos também está implícito ali uma menção de uma remuneração ou uma ajuda da parte da igreja em financiá-los, porque eles trabalhariam exclusivamente para a igreja. Paulo, então, vai enfatizar que eles eram dignos de dobrados honorários ou de dobrados honra. Mas quem? Os que, como dizem nos versículos, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem. Então não é qualquer presbítero. Paulo começa a dar as características ou as qualidades pelos quais esses presbíteros deveriam ser honrados duplamente, ou deveriam receber honorários dobrados.
aqueles que presidem bem. Ou seja, a palavra presidir aqui é governar bem. Aqueles que, dentro das suas qualificações de presbítero, realmente estão exercendo o que Paulo disse lá no capítulo 3. Vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 3, onde há as qualificações para um presbítero. E dentro dessas qualificações está justamente o que Paulo está dizendo, que governe bem. E aí não somente o seu lar, mas também como a igreja de Cristo. Voltando ali para Timóteo, capítulo 3, o verso 5, Paulo está falando a respeito das qualificações de um presbítero, de um pastor. Ele vai dizer: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contenda, não avarento. Versículo 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, esses presbíteros dignos de honra é aqueles que governam bem, não somente a sua casa, mas principalmente também a casa de Deus, que coordena bem, que dirige bem a igreja. Paulo tinha esse mesmo princípio, você pode anotar aí, em Romanos, lá no capítulo 12, Paulo vai dizer esse mesmo princípio, que aquele que preside, aquele que governa, lá em Romanos 12, 8, ele vai dizer, aquele que governa, aquele que preside sobre a igreja, deve fazê-lo com diligência, com zelo, com fervor. Não é simplesmente ter o título de pastor, não é simplesmente ter o título de presbítero, mas aquele que exerce essa função com zelo, com avidez, com empenho, com dedicação. Estes que fazem dessa forma, é aqueles que têm a consciência de Hebreus 13, anotem aí, Hebreus 13, 17, que reconhecem e sabem que tem um trabalho em que eles têm que fazer com perfeição, com excelência, porque eles irão prestar contas a quem? A Deus das nossas vidas. Hebreus capítulo de número 13, o verso de número 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Eu vou ler o mesmo texto na Nova Versão Transformadora, e a maioria dos textos que eu lerei aqui, eu vou usar essa versão para ficar um pouco mais claro, mais nítido a ideia e o pensamento do autor. Aqui, esse mesmo texto de Hebreus 13, 17, na Nova Versão Transformadora, diz assim: obedeçam aos seus líderes e façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma. Você entende que esse trabalho não é um trabalho qualquer, que deve ser feito de qualquer maneira, mas que deve ser feito com excelência, com zelo, com avidez. E o texto termina: porque disto prestarão contas. Se você tivesse em mente a responsabilidade de um pastor, de um presbítero, de um líder, você talvez oraria mais pelos pastores. Nós temos uma responsabilidade. Hoje eu ouvi o pastor Ricardo dizendo: nós passamos a noite sem dormir, não por causa de nossos problemas, mas pensando nos problemas dos irmãos, nos problemas da igreja. E eu estou há um pouquinho de tempo aqui, um pouquinho mais do que o Danilo só, 24 anos. E graças a Deus que eu amadureci aqui na igreja ouvindo isso. Nós temos um exemplo de pastores que se empenham, se dedicam, se afadigam em prol das almas, porque tem consciência que um dia prestará conta ao Senhor. São dignos estes de receberem a dupla honra, dobrados honorários, porque lideram com excelência, com dedicação, zelando pelas vidas dos quais irá prestar conta diante de Deus. E Paulo vai dizer a Timóteo, não somente porque lideram bem, aqueles que são dignos de duplos honorários ou de dupla honra, são aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Voltemos lá para Timóteo, capítulo de número 5, e vejamos aqui o versículo 17 de novo.
Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Não é simplesmente, poxa, certa vez eu ouvi alguém dizendo que em um curso para ser pastor, não vou dizer qual, não é uma atributo, nenhum dos que nós fizemos, o rapaz estava lá fazendo o curso porque queria ser pastor, porque ele queria ganhar dinheiro. Eu falei, não, está no lugar errado. Quem pensa que ser pastor é para ganhar dinheiro, já começou errado, já começou bem longe dos propósitos. E Paulo vai estar ensinando aqui a Timóteo, olha, aqueles que merecem honra, aqueles que merecem honorários, não são qualquer um, são que presidem bem, mas principalmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. É alguém que faz um trabalho cansativo, um trabalho que leva à exaustão. A ideia não é tanto da quantidade de trabalho, mas da qualidade desse trabalho. Meus irmãos, vocês alguma vez parou para pensar em quanto tempo um pastor leva para fazer um sermão? Não as esposas do pastor que já sabem, nem os filhos deles. Mas você que é membro da igreja, você já parou para pensar quanto tempo leva para um pastor fazer uma pregação? Quanto tempo leva para ele fazer um estudo bíblico? Eu acho que ele senta lá, acende uma luz, abre o céu e vem a mensagem. É assim com você, Danilo? Leva horas, dias. Eu vou dizer, eu creio que vocês também, Ali, no mínimo, para uma pregação a 15 a 20 horas, no mínimo, para um sermão de 45 a 1 hora, não é isso? 15 a 20 horas, para você meditar num texto, às vezes de 10 ou 8 versículos, para pregar 45 minutos, porque nós nos preocupamos em expor a verdade de Deus, como ela está aqui. Expor para a sua igreja, para que ela aprenda o que está escrito aqui, para que ela entenda a doutrina de Deus, para que ela compreenda o Evangelho, para que essa palavra seja transformadora na vida daqueles que ouvirão esta palavra. Então, um pastor, um presbítero, ele tem a incumbência de pregar, olha que coisa, pregar sobre Deus, para o povo de Deus. Você já parou para pensar? Na presença de Deus. Então é uma responsabilidade muito grande, que requer de nós um empenho muito grande, que chega até à exaustão. Principalmente aqueles que estão constantemente pregando, dia após dia. Eu falo, Jesus, como consegue? É com a graça de Deus. Então nós vemos que é um trabalho que traz esgotamento, que traz cansaço. Não vamos romantizar. É um trabalho que nos dá prazer? Sim. É um trabalho que nos dá uma certa satisfação? Claro que sim. Mas é um trabalho com uma responsabilidade inigualável. É um trabalho que requer de nós um empenho absurdo. Leva tempo e dedicação. Como eu já disse, eu tenho certeza que qualquer um dos pregadores que estão aqui podem confirmar comigo que é muito trabalhoso, ainda que seja recompensador a tarefa de preparar um sermão, um estudo para a igreja. Então não se trata de apenas aprender para nós mesmos, porque muitas pessoas podem gastar tempo e devem gastar tempo em estudar a palavra para si mesmo, para aprender para si mesmo, para conhecer o Evangelho. Mas os pastores, ele tem essa incumbência não somente para ele, mas para transmitir e trazer o alimento para a igreja de Deus. Então, aqueles que merecem e são dignos de honra e que são dignos de honorários, são aqueles que trabalham, que se afadigam, que se dedicam de uma forma excelente na pregação. Esta é uma das marcas que verdadeiramente identificam um pastor
realmente de Deus, aqueles que se desgastam em pregar o melhor da palavra de Deus para o povo. Resumindo aqui, o que Paulo está dizendo é que a honra, quer moral, quer financeiramente, não é em função do título de alguém, não é porque alguém é pastor, mas sim por causa da sua obra, por causa do seu trabalho realizado diante de Deus, por causa daqueles que governam com zelo e excelência através da pregação e do ensino das Escrituras. Óbvio que nós poderíamos falar muito mais sobre a remuneração pastoral, mas nós vamos apenas ficar no texto. E o próprio Paulo, no verso 18, ele vai dizer por que os pastores deveriam ser honrados e também receber honorários. Não era uma invenção do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não chegou lá na igreja e disse: nós estamos sem dinheiro, vamos inventar aí que pastor tem que receber. Não, ele vai validar e basear a sua ordem, o seu conselho para Timóteo, justamente nas Escrituras. Paulo mostra que isso não era uma invenção dele ou dos apóstolos, mas que as Escrituras já mostravam isso desde o Antigo Testamento, que todo trabalhador é digno do seu salário. Ele vai usar tanto um texto do Antigo Testamento, como também o do Novo Testamento. Ele vai usar Deuteronômio, marca aí, Deuteronômio 25, e também Lucas, o capítulo de número 10. Lá em Deuteronômio 25, eu vou ler aqui o versículo 4, na Nova Versão Transformadora, é onde ele vai usar o texto que nós leremos aqui. Antes, vamos ler o versículo 18. 18 diz assim: pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Entende que Paulo agora ele está validando o seu conselho de que pastores merecem ser honrados e também receber honorários, porque as Escrituras dizem isso, tanto no Antigo quanto no Novo. E o texto que ele usou é o de Deuteronômio, no capítulo 25, 4, que diz assim: não amordassem o boi, para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E ele vai usar Lucas, no capítulo 10, no verso 7, dizendo: porque digno é o trabalhador do seu salário. Isso aponta para a verdade de que, assim como o animal não deveria ser privado do grão que ele estava pisando, ou seja, era algo impensável deixar o boi ali pisar o trigo, o cereal, e não permitir que ele coma, que ele desfrute daquele trabalho que ele está exercendo. Ou seja, ele teria que ser beneficiado do seu trabalho. E Paulo deixa isso muito bem claro quando ele vai falar aos coríntios. Corinto era uma igreja complicada, né? E em Corinto, Paulo vai falar justamente em relação ao sustento pastoral. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 9, e nós leremos do verso 9 em diante, quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito também sobre o pagamento dos pastores, como eles poderiam e deveriam receber honorários, eles deveriam receber salário. 1 Coríntios, capítulo de número 9, e nós leremos o verso de número 9 a 11. Todos acharam? Paulo diz assim: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo, o mesmo princípio que ele usou lá em Timóteo. E ele vai dizer: acaso é com bois que Deus se preocupa? Será que quando Deus escreveu, ou melhor dizendo, quando foi escrito Deuteronômio, inspirado por Deus, será que Deus estava preocupado exclusivamente com bois, com animais? E Paulo vai responder no verso 10: ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faz-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. O verso 11 ele conclui: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais? Aí ele vai para o verso 14 e conclui: assim ordenou também o Senhor,
aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, Paulo está falando que as Escrituras, o Antigo Testamento, já ordenava que aquele que vivia da palavra deveria ser sustentado pela igreja, pela comunidade. E é o que Paulo está dizendo. Parafraseando com João Calvino, quando ele vai fazer o comentário dessa epístola, ele diz o seguinte, né? Se os homens que se queixam de animais passarem fomes, principalmente nos nossos dias, né? Não que seja normal deixar o animal passar fome, né? Mas como está invertido os valores hoje, né? A pessoa chora porque um cachorrinho não comeu o seu biscoitinho pet. Mas se uma criança estiver passando fome, não tem importância. Se estiver no semáforo lá pedindo comida, não tem importância. Mas se um cachorrinho... Irmão, vocês entendem que eu amo cachorro, tá? Eu tenho 2. Mas é a inversão de valores. Então, o argumento de Calvino é: se as pessoas ficam indignadas se o animal estiver ali trabalhando e alguém tapar a boca dele, isso seria uma coisa terrível. Esses seriam homens cruéis e maus, porque estão privando aquele animal que está trabalhando para o bem do próprio dono. Isso seria uma coisa terrível. Esses seriam homens cruéis. Então ele fala: quanto mais terrível e intoleráveis são aqueles que, cheios de ingratidão, recusam a prover a seus pastores o mínimo para a sua sobrevivência. Pastores estes que com seu trabalho árduo produzem o pão que é para a vida eterna. Ainda bem que não sou eu, Calvino, que está dizendo isso. Se nós ficamos indignados de um animal não poder comer daquilo que ele está trabalhando, o que vale mais? Um animal ou um ser humano? Um animal ou um pastor que está dando a sua vida, gastando e deixando-se gastar em prol a almas, a amor a essas almas que estão aqui, e que não estão produzindo um pão que apenas vai matar a fome momentânea das pessoas, mas um pão que pode e leva a ter a vida eterna. Então, quando uma igreja possui pastores que se afadigam no zelo pela sua igreja, e estes não reconhecem, nem honram com respeito, com dignidade, essa igreja, ela não entendeu o que estão recebendo de Deus por meio desses homens, e são mais cruéis e ingratos do que os ímpios que não conhecem a Deus. Porque um ímpio que não conhece a Deus, ele não valoriza, ele não tem por que gostar da palavra de Deus. Mas uma igreja que priva os seus pastores do sustento para que eles tenham liberdade para pregar o Evangelho, essa igreja realmente ou não entendeu de fato o Evangelho, ou não compreendeu a grandeza do benefício que Deus dá através desses homens. Avançando para o verso 19, Paulo, ainda dentro desta questão de honra, de honrar os presbíteros, ele vai para o verso 19 dizendo: não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, ainda dentro desse honrar, zelar pela vida dos pastores dignos, ele está falando que devemos zelar pelo testemunho deste pastor, zelar pela vida e pelo ministério desse pastor, não aceitando qualquer acusação sem a devida prova. Sabe uma coisa que entristece muito? É quando nós vemos, se você não conhece, pode passar, tem muitas igrejas assim. Há igrejas que realmente os pastores são maus, estão ali falando qualquer história para as pessoas, enganando aquelas pessoas. Mas experimente falar mal daquele pastor para um membro daquela igreja. Experimente falar assim: ó, esse pastor aí, ele não prega o Evangelho. Experimente dizer isso para ele. Ele vai dizer: opa, do meu pastor ninguém fala mal. Quem é você para falar mal do meu pastor? Eu tenho muitos parentes
em que estão igrejas aí, perdão da expressão, bizonhas. E não precisa muito para dizer que está errado. Igrejas onde o pastor sobe na beira do púlpito e as pessoas vão beijar o pé do pastor. E experimenta falar para essa pessoa que este homem está errado, que ele não está pregando o evangelho, que isso é uma heresia. É capaz de bater em mim. Eu tentei começar a falar. Ela falou, não, pode falar, bem que o meu pastor falou. Você não tem visão. Eu falei, tudo bem, eu não enxergo muito bem com o olho. Mas não é disso. Essas pessoas, nas suas ignorâncias, zelam pelos seus pastores. E é triste quando igrejas têm pastores que realmente pregam o evangelho, vivem do evangelho. Você conhece a vida dos pastores. Você sabe onde ele mora, você sabe com quem ele é casado, você sabe onde ele trabalha, você sabe com os filhos dele, você conhece tudo. E chega um estranho, um qualquer, e começa a difamar, e as pessoas, sem um critério nenhum, começam, é mesmo, é? Ixi. Mas não é de se estranhar. Pegando no discipulado, eu me lembrava de Eva, né? Adão e Eva, falava com quem no jardim? Com Deus. Deus falava na viração do dia com Adão e Eva. Deus criou todas as coisas. Deus mostrou tudo para Adão. Deus falou e mostrou e ensinou e conversou com Adão. E conversou com Eva. Adão e Eva conheciam Deus. E ali no jardim apareceu um ser estranho, que até então não parece que eles tinham comunhão. E começa a conversar, Daniel. Você sabe o que Deus disse? Você sabia que ele disse não é tão verdade assim? Não foi bem assim. E em quem Eva deu crédito? Na serpente. E é triste que muitas pessoas dão crédito sem sequer averiguar se isso é verdade ou mentira. Dão ouvidos, parafraseando aqui, à serpente venenosa que começa a difamar, a caluniar. E eu quero dizer, irmãos, que quando faz isso com o pastor, não é com o pastor, é com a sua igreja. Mas isso é desde o início da igreja, né? Sempre Satanás tem a incumbência de tentar difamar a igreja e os seus líderes, até mesmo o próprio Senhor Jesus. Quando nós olhamos ali no Novo Testamento, nós vemos como Jesus foi caluniado, como Jesus foi difamado pelos fariseus, pelos saduceus. Disseram mentiras horríveis de Jesus. Jesus é comilão, é beberrão. Jesus falou que ia destruir o templo, ia construir, e tantas outras acusações caluniosas. E os seus discípulos não fugiram a isso. No início da igreja, quantas mentiras, quantas calúnias. Quando os discípulos chegavam numa cidade dizendo, olha, aqueles baderneiros já chegaram na cidade, aqueles que transtornaram o mundo estão chegando na cidade. E tudo isso para quê? Para tentar denegrir a imagem daqueles que estão pregando, visando de alguma forma prejudicar não somente a vida do pastor, não somente a vida do presbítero, não somente a vida do servo de Deus que está pregando, mas a igreja de Deus. Cada época em que a igreja passa, ela sempre foi atacada e sempre vai ser atacada, difamada, e principalmente os seus líderes. Muitas pessoas movidas por invejas, por sentimentos pecaminosos, por ira, lançam ali acusações infundadas contra os pastores, contra os líderes, na tentativa de, através da difamação, da calúnia, venham a tentar derrubar as suas próprias vidas e a igreja de Cristo. Então, a orientação de Paulo aqui a Timóteo é pertinente, é importante, e não se trata apenas de colocar, e não é esse o propósito, de colocar um pastor acima dos demais irmãos. Paulo não está dizendo assim, olha, Timóteo, coloque os pastores num pedestal e deixe eles lá,
que ninguém os toque, que ninguém fale nada a respeito deles, que eles estejam isentos de qualquer um que possa falar. Mas, na realidade, Paulo está ensinando Timóteo para que os pastores sejam protegidos de falsos e perversos acusadores. Lembrando aqui dois fatores principais para se tratar de pecados, que Paulo tinha em mente. Primeiro, era o que o próprio Jesus Cristo disse em Mateus 18, e nós vamos ver que Paulo está pensando nisso, principalmente quando ele vai dizer, quanto aos que estão em pecado. Mateus 18 está na mente de Paulo quando ele está instruindo Timóteo para que não receba acusação sem que quê? Sem que tenha pelo menos duas testemunhas. Não somente em Timóteo, não somente em Mateus, mas também no Antigo Testamento, essa era uma lei judaica. Em Mateus 18, quando nós vemos o processo para disciplinar, o processo para se julgar alguém, se alguém sabe de alguma coisa, vá até o teu irmão e fale com ele. Se ele não te ouvir, você faz o quê? Não, preciso de duas testemunhas, que vão comigo, que me ajude. Mas e se ele não ouvir? Então leve aos presbíteros. E se eles não ouvirem? Então traz a igreja, para que seja julgado. E se não ouvir a igreja, seja expulso. Então esse era o processo. Então existia um processo, existia uma ordem, existia um modelo pelo quais as pessoas poderiam apresentar algo para ser julgado, quer seja pelo membro, quer seja pelo ministro. E ainda existia a lei judaica de que para acusar alguém, para julgar alguém, era necessário ter pelo menos duas ou mais testemunhas. Anotem aí Deuteronômio 17, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, esse princípio. Eu vou ler dois textos que será suficiente para percebermos que existia um princípio de julgamento. Deuteronômio 17, o verso 6 diz assim: jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver duas ou três testemunhas. Então havia um princípio. Olha, você não vai executar, você não vai chegar a um veredito, a um julgamento, sem que haja duas ou mais testemunhas. Uma só não é o suficiente. Em Números 35, verso 10, diz assim: todos os assassinos deverão ser executados, mas apenas se mais de uma testemunha apresentar provas. Ninguém será executado com base no depoimento de apenas uma testemunha. E isso, meus amados, era para proteção. Nós hoje temos um sistema, de tribunal maravilhoso, Será que alguém é preso injustamente? Será que há julgamentos distorcidos com tantas testemunhas, advogados, promotores? Imagine naquela época. Era muito fácil chegar alguém aqui e dizer: olha, naquela época, a Fernanda roubou a vaca do vizinho. Não, mas não, eu estou falando. Ela roubou a vaca do vizinho. Pensou? Então vamos prender, vamos matar ela. Porque... Não. Tinha que ter mais testemunhas que comprovasse que isso era verdade. Isso era para a proteção da pessoa. E aqui, em Timóteo, era uma proteção não somente para o presbítero, mas também para a igreja. Como que uma calúnia, uma difamação pode gerar estragos grandiosos na vida e no ministério de uma pessoa? É algo extremamente difícil e, infelizmente, é mais comum do que nós podemos imaginar. Não somente fazem atacando, e desacreditando, sem menos a ter uma verificação. Principalmente quando nós olhamos pessoas que saem das igrejas em rebelião, que foram disciplinadas e não aceitaram a disciplina, que saíram em pecado. Como é que elas saem da igreja? Nossa, aquele pastor é maravilhoso, lindo. Eu que sou ruim, eu que sou pecador miserável. Saem cuspindo maribondo, falando mal. Você não vai encontrar uma pessoa que está em pecado, que rejeitou a disciplina, que você vai encontrar na rua, ele não vai falar bem da igreja. Pode ser a igreja
melhor do mundo. Ele vai falar mal, ele vai criticar. Cabe aos cristãos averiguar, ter mais testemunhas, ter mais evidências, ter mais fatos comprobatórios, e não simplesmente ouvir e dizer, será? E entenda que Paulo não está colocando esses presbíteros numa redoma, não está colocando eles num patamar em que eles estivessem ali totalmente protegidos e isentos de qualquer julgamento. Ele está ensinando Timóteo que deveria existir um processo, uma forma para a proteção tanto dos ministros quanto da igreja. Zelar pelo bom testemunho tanto do pastor quanto de uma igreja era característica fundamental também lá no requisito do capítulo 3, que o presbítero tenha um bom testemunho dos que estão de fora. Não é simplesmente ter um bom testemunho dos que estão dentro da igreja, mas dos que estão por fora. Nós saímos para evangelizar aqui, né? Domingo de manhã. E louvado seja Deus, quando nós batemos na casa dos vizinhos aqui ao lado. Como é bom ouvir dos vizinhos, não temos problema com vocês. Nós quase que não percebemos que a igreja, vocês não dão trabalho, nós gostamos de vocês aqui. O ímpio nunca vai dizer que o evangelho é bom. O ímpio, ele nunca vai falar que nós estamos pregando a verdade. Mas ter mau testemunho, ser um incômodo, onde as pessoas comecem a falar mal da igreja, por má postura, por mau testemunho, isso é vergonhoso. Por isso que a igreja tem que zelar pelo testemunho dos pastores, dos membros da igreja, para que a igreja seja preservada, para que os presbíteros sejam preservados de toda a calúnia, de toda a difamação, a ponto de não termos nada a dever, tanto dentro da igreja quanto para fora. Então quer dizer que os presbíteros não poderiam ser questionados, interrogados, mesmo que se tivesse evidências que ele estava fazendo alguma coisa errada? Claro que não. E nós vamos ver que no versículo 20, ele vai dizer justamente isso, ele vai orientar. Olha, aqueles que são dignos, aqueles que são justos, preserve eles, guarde eles, honra eles. Mas há aqueles que não. Há aqueles que estão em pecado. Há aqueles que você tem que julgar. Há aqueles que você tem que indagar e tomar providência. E ele vai falar justamente no versículo 20, a correção daqueles presbíteros que estão em pecado. O versículo 20 diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Veja, Paulo não está colocando todos os presbíteros no mesmo patamar, todos isentos de serem questionados, indagados, disciplinados. Ele está fazendo uma divisão bem clara. Olha, existem aqueles que são dignos, que trabalham, que exercem, que vocês conhecem, que dão bom testemunho, mas existem dentro da igreja aqueles que estão em pecado. Paulo estava ciente de que na igreja de Éfeso havia alguns que estavam em pecado. Quando nós começamos a ler a carta de Efésios aqui, de Timóteo, Paulo começa a dizer a Timóteo que dentro da igreja havia aqueles que estavam pregando heresias, que estavam pregando doutrinas falsas, que estavam falando e contando fábulas. E é isso que Paulo está dizendo. Esses presbíteros, estas pessoas, não somente os presbíteros, mas qualquer pessoa que seja considerada culpada de pecado, que esteja pecando, que esteja errando, uma vez confirmado por duas ou mais testemunhas, de forma correta, deveriam ser repreendidos na presença de todos, diante de todos os outros presbíteros e também da igreja, seguindo o quê? Mateus 18. Olha, não aceite acusação contra os presbíteros, ao não ser que tenha prova, ao não ser que tenha testemunhas. Tendo testemunhas, é isso que ele está dizendo.
repreende-os, na presença de todos. Paulo está se referindo não a pecados que não são notórios, não a pecados que não sejam vergonhosos, que não sejam vergonhosos ou que sejam de conhecimento de todos, mas aqueles pecados que são de conhecimento de toda a igreja, de conhecimento daqueles que estão de fora, pecados que estão manchando o testemunho da igreja, em que os faltosos, ali nós vemos por inferência, ainda não se arrependeram, mas continuam na prática do pecado. Veja o que Paulo vai dizer a Timóteo. Ele não diz assim, quanto aos presbíteros que pecaram. Ele vai dizer, quanto aos que vivem no pecado. Isso nos dá a ideia de que esses já foram confrontados, que esses não deixaram os seus pecados, que esses já foram confrontados com 2 ou mais testemunhas, e mesmo assim continuaram vivendo na prática do pecado. Então Paulo vai dizer a Timóteo, esses tais não são dignos como aqueles que se afadigam, como aqueles que estão vivendo uma vida justa, reta, dando bom testemunho. Esses têm que ser repreendidos na presença de todos. E Paulo ensina e faz. Gálatas, volta um pouquinho aí, vamos lá em Gálatas capítulo 2, nós vamos ver Paulo exercendo exatamente isso que ele está ensinando a Timóteo, repreendendo um presbítero, e no caso aqui é um apóstolo, né? O apóstolo mais calmo de todos os apóstolos, Pedro. Gálatas capítulo 2, no verso 11 em diante, Paulo vai repreender Pedro. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora também, que diz assim, ó, mas quando, talvez na sua tradução está Cefas, mas que é Pedro, tá? Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Viu o que aconteceu? Pedrão estava comendo churrasco com todo mundo ali, maravilha. Aí chega Tiago e os da circuncisão, os judeus, ele discretamente começa a dar um passinho de lado assim, opa, e começa dissimuladamente, vergonhosamente se afastar, a dizer assim, não, eu não estava comendo com eles não. E olha o perigo, o verso 13, com o resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos, se você que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Se você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. Ou seja, ele está dizendo assim, você sabe, você é judeu e vive como um gentil, sem as restrições da regra judaica. E agora você quer colocar essa regra num gentil para que viva como um judeu? Que isso, Pedrão? Em outras palavras, você está vendo Paulo repreendendo Pedro pela atitude errada que ele fez. E não só isso, veja como é importante a repreensão, veja como é importante repreender e na presença de todos. Pedro errou e ele estava levando outros a errar. Quando outros viram o que estava acontecendo, copiaram a Pedro, até Barnabé. Então, veja bem, é preciso que haja uma repreensão, porque a repreensão tem um duplo alvo. Primeiro, manter a pureza da igreja. Você repreende o pecado, você lida com o pecador, para que a igreja seja purificada daquele pecado, e para que a igreja comece a agir de modo correto. E o segundo alvo é que para
outros, é o que Paulo vai dizer aqui em Timóteo, para que os outros, ao verem essa repreensão, temam e não cometam o mesmo erro. Por isso é importante da repreensão. Por isso que Paulo está dizendo, olha, esses camaradas, presbíteros, que não deixaram o pecado, que continuam vivendo o pecado, eles devem sim ser repreendidos, eles devem ser confrontados. E se continuam no pecado, devem ser repreendidos publicamente. Porque qual é o próximo passo de Mateus 18? Depois de repreender publicamente, se ele continuar no erro, é excluir tal presbítero, tal membro da igreja que persiste no pecado. Muitos escândalos e muitos maus testemunhos na igreja, que nós, não nossa, né, na igreja em geral, deveriam ser evitados se as igrejas seguissem esse critério. Muitos falsos pastores, líderes falsos, perversos, não estariam exercendo seus cargos se os cristãos obedecessem a essas orientações. Observar a vida deles em pecado e confrontar o pecado. Levar ao ministério, levar a público e, se persistirem, serem excluídos. Lógico que essa verdade não se limita apenas a presbíteros que pecam, mas a todos, a todos. E como a igreja de Cristo evitaria muitos problemas, facilitaria muito a vida dos pastores, se todo cristão tivesse esse critério de avaliar, de estar, não é fofocar, tá, irmão? Não é ficar olhando, você viu o que o irmão fez lá? Não, é você chegar no irmão, irmão, eu vi o que você fez, está errado, irmão. Confrontar o pecador, trazer o pecador, levar o pecador a entender, tentar, por meio da oração, da repreensão, movido pelo Espírito, tentar trazê-lo ao arrependimento. Quantos problemas em muitas igrejas seriam evitados se todos tivessem esse princípio e exercessem esse papel de correção e exortação mútua. Paulo entende que isso é fundamental para a igreja, por isso ele ensina a Timóteo e conjura Timóteo, né, a estar atento a isso. É o verso de número 21 que vai dizer assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Paulo adverte, ele ensinou, e agora ele fala assim, ó, eu conjuro-te, ou seja, ele adverte severamente a Timóteo quanto a essas questões. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo, olha, preste muita atenção no que você acabou de ouvir. E eu conjuro diante de Deus, de Cristo e dos anjos, diante de todo o céu, que você faça isso. Honre aqueles que devem ser honrados e corrija os que devem ser corrigidos. Ele diz, eu estou falando isso na presença de todo o céu. É como se Paulo estivesse resumindo o céu em Deus, Jesus e os anjos. Deus, aquele que vai julgar os vivos e os mortos, onde os anjos também estarão presentes. Ele deveria cumprir essa obrigação, e não de qualquer maneira. Ele diz, sem precipitação, o que é sem, não seja precipitado, é o que a palavra, sem prevenção, não é que ele está com, vai sem prevenção, né? Vai sem precaver, vai sem ser precipitado, sem ser com um juízo premeditado. Faça isso, Timóteo. Honre quem tem que ser honrado, corrija quem tem que ser corrigido, mas faça isso sem um juízo premeditado e sem também parcialidade, fazendo algum tipo de favoritismo para um dos lados. Ou seja, vai honrar alguém? Não tenha um juízo precipitado. Analise. Vai julgar alguém que está em pecado? Não faça isso premeditadamente. Preste atenção. Não faça isso também com favoritismo. Não, mas esse é meu amigo, vou dar. Samuel, gente boa, gosto muito dele.
então eu vou tratar ele. Agora o Daniel não gosta muito, não. Não. Levíticos capítulo 19, 15 diz assim: não distorçam a justiça, Levítico diz, capítulo 19, em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Olha a importância de um pastor. Paulo está ensinando Timóteo: Timóteo, você vai ser o pastor dessa igreja, você vai ensinar outros pastores. Você precisa honrar quem tem que ser honrado e julgar e punir quem tem que ser julgado e punido. Mas não faça isso de qualquer maneira. Não torça o juízo, nem para a direita nem para a esquerda. Faça isso com imparcialidade. Há dois grandes perigos na igreja quando se trata de disciplina. O primeiro é o pré-julgamento e o segundo é o favoritismo. Ambos são terríveis. O que é o pré-julgamento? É julgar sem avaliar. É julgar sem analisar o caso, seja para honrar ou seja para punir. E o segundo é o favoritismo dentro da igreja, também não funciona, é algo terrível. Seja para honrar alguém ou seja para punir alguém. Vou favorecer quem eu gosto e vou usar de menos favor para aquele que eu não sou muito fã. Infelizmente isso é muito comum dentro das igrejas, pessoas terem algum tipo de preconceito com o outro e uma predisposição para julgar, enquanto que aqueles que são mais favoráveis são mais parciais, agem menos propensos, com menos rigor. Como já disse o filósofo e escritor Maquiavel, acho que essa frase todo mundo conhece, né? Aos amigos, os favores, aos inimigos, a lei. Ou em algumas traduções, os amigos, tudo, e aos restantes a lei. Isso não funciona dentro da igreja. Um pastor, uma igreja não pode agir com parcialismo, com favoritismo. Nós somos chamados a julgar os fatos, e isso à luz das Escrituras, sem parcialidade ou favoritismo, sem preconceitos ou predisposições, porque o Deus a qual nós servimos é um Deus que não faz acepção de pessoas. Cristo é o justo juiz que julgará os povos com retidão diante dos seus anjos. Então, se somos verdadeiramente seus filhos, nós devemos seguir esse exemplo, principalmente na casa de Deus. Devemos julgar todas as coisas com justiça e equidade e dar a cada um o que lhe é devido. Se é honra, honra. Se é repreensão, repreensão. Mas façamos isso dentro dos limites da palavra de Deus. Antes de ler o versículo 23, eu quero ler com os irmãos o versículo 22, 24 e 25. Em que Paulo vai tratar com Timóteo a respeito de como separar presbíteros. Ele já falou, olha como é importante, como você precisa lidar com eles, com os anciões da igreja, com os presbíteros da igreja, e como você deve separá-los. A ninguém impõe as mãos precipitadamente, versículo 22. Não te torne cúmplice do pecados de outrem, conserve-te a ti mesmo puro. E aí o versículo 24 diz: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. A preocupação de Paulo aqui é quanto à ordenação de presbíteros, e que vai dizer a Timóteo que não deve ser algo com pressa ou precipitadamente, ou seja, precipitadamente de uma forma rápida, sem fazer as devidas observações, principalmente aquelas que Paulo já tinha dito ali no capítulo de número 3, as qualificações para presbítero e para diácono. Diante da importância de um líder, da importância de um presbítero, tanto por sua reputação, tanto pelo seu peso, pelo seu cargo, Timóteo é orientado ali pela vida do pastor Paulo agora, a não levantar ou ordenar ninguém antes de fazer uma apuração minuciosa. E é justamente isso que ele está dizendo, quando nós lemos lá na versão transformadora, o verso 22 está dizendo assim, não se apresse em nomear um líder, um presbítero,
Era justamente o que significava o impor as mãos, e principalmente nesse caso, assim como o próprio Timóteo, ele foi ordenado a pastor, né? Ele foi ordenado ao ministério, separado pela igreja, pela imposição dos anciões e principalmente de Paulo. Meus irmãos, é uma falta de responsabilidade, uma falta de temor e zelo, quando uma igreja separa alguém, ordena alguém ao pastorado, simplesmente porque aquela pessoa fala muito bem. Nossa, aquele rapaz, ele fala tão bem, ele prega tão bem, eu vejo ele pregando na igreja, eu vejo ele pregando na rádio, eu vejo ele pregando em tudo quanto é lugar. Não se separa alguém só por causa disso, ou porque ele é muito carismático, ele é muito bacana, né? Eu posso falar porque ele não é só isso. Não separamos o Danilo porque ele é muito eloquente, ele tem uma forma de falar muito carismática, né? Vocês estão comigo? Não, a gente não separou o Danilo por isso, né? Não se separa alguém para o pastorado porque ele é influente na sociedade ou na igreja, ou porque ele é um político, ou porque ele tem dinheiro. Nenhuma dessas questões são requisito para se colocar alguém num pastor. É comum separar, infelizmente, nessas igrejas, pessoas que estão totalmente despreparadas espiritual e moralmente para exercer cargos, pessoas que sequer se encaixariam ali no processo criterioso de avaliação, que jamais preencheriam os requisitos ali do capítulo 3 de Timóteo, quando Timóteo ali, Paulo vai, e ali não é uma lista exaustiva, né? Ali é uma lista sucinta dos principais pontos e características que um pastor tem. Mas eu, sem sombra de dúvida, não tenho medo de errar. Se você for em muitas igrejas aí, a maioria dos pastores não preenchem o trecho tão pequeno ali de 1 Timóteo 3, do verso 1 em diante. O que ainda é pior é que muitas vezes essas pessoas não só não preenchem esses requisitos, como também não têm uma vida correta diante de Deus nem da sociedade. É por isso que Paulo alerta Timóteo para que ele não se apresse, não tenha pressa, Timóteo, não tenha pressa, pois as qualificações daqueles que estão sendo considerados para presbitério devem ser examinados completamente antes de serem designados para este ofício. Aqui em nossa igreja, leva-se um tempo considerável para alguém ser ordenado a pastor. Não só a pastor, né? O Jonathan está aí, Jonathan? Já é diácono, Jonathan? Não, está em prova, né? Não só para pastorado, mas para diácono, para cantar na igreja, para fazer faxina, pode vir que a gente quer. Mas para trabalhar em qualquer lugar na igreja. Não é simplesmente chegar, oba, estamos aí. Há um critério, há uma ordem, há um processo. Eu levei aí 10 anos para chegar ao pastorado. Estou aprendendo ainda, sou novo. Não porque somos exigentes. Nossa, que igreja exigente. Não. É porque nós temos zelo pela casa de Deus. Porque nós reconhecemos que aqueles que sobem nesse púlpito têm a responsabilidade de transmitir a palavra da vida eterna àqueles que estão assentados. Nós sabemos que temos a responsabilidade de prestar contas a Deus daquilo que pregamos e, se somos líderes, daquilo que separamos para o ministério. Nós não somos só responsáveis por pregar, mas aqueles que lideram são responsáveis por aqueles que foram separados. É por isso que Timóteo é alertado: não te precipite em ordenar alguém para que você não seja cúmplice dos pecados do outrem. Não se separa um pastor à pressa, porque ele é bonitinho, é legal, canta bem, prega bem, sem saber a fundo sobre a sua vida. Quantos problemas muitas igrejas deixariam de ter se simplesmente observassem se esse alguém que está candidato a presbítero se enquadrasse só no verso 2 e 7 do capítulo 3, que diz que os presbíteros têm que ser irrepreensível e que tenham bom testemunho dos que estão de fora. Muitas pessoas são legais, pregam bem, falam bem,
tem uma vida de aparência de santidade, mas isso dentro da igreja. Mas no trabalho, misericórdia. Lá fora, perdão da expressão, mas até Deus duvida que o camarada é crente. Então nós não podemos fazer as coisas precipitadamente. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Não seja precipitado. Preste bem atenção. Olhe bem o que você está fazendo. Porque as pessoas podem apenas aparecer, ou podem apenas demonstrar uma aparente santidade, uma aparência de vida piedosa. É o que os versos 24 e 25 vão dizer, né? Que há ali no verso 24 e 25, que os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não podem ocultar-se. Há aqueles que declaradamente os pecados já estão ali, visível. Não precisa examinar muito. Esses sequer deveriam ser cogitados para cargo, mas existem, é o que Paulo está dizendo, aqueles que seus pecados ainda estão ocultos, estão escondidos, escondem seus planos, escondem as suas reais intenções, escondem os seus pecados secretamente. Já disseram certa vez que se toda maldade e todo pecado secreto da terra fossem revelados, ninguém teria dúvidas sobre a doutrina da depravação total. Se todos os pecados das pessoas que fossem ocultas viessem à tona, nenhum ser no mundo duvidaria da depravação total. Será que todos nós que estamos aqui hoje, só um teste rápido, tá? Não vai acontecer, irmão. Israel está tão avançado na tecnologia, se inventasse um celular que apontasse para você, saísse no telão seus pensamentos, saísse tudo que você fez hoje, em oculto, em secreto. Pode passar aqui no telão? Não vou nem olhar para ninguém, tá? É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Você não conhece. Espera. Há alguns que já está ali, notório. Não, esse aqui não, misericórdia. Pelo amor de Deus. Rapaz, terrível. Mas há outros que estão em oculto ali. Certa vez tinha uma moça que fiquei tão esperançoso. Falei, agora o Vitinho casa. É hoje. Uma benção, né? Sabe quem é? Lendo livro, lendo Bíblia, orando, vindo em todos os cultos. Vi o Vitinho falando, falei, Xanaias a glória, aleluia. Aparentemente, bom. E de repente meu filho chega e fala, pai, não vai dar certo. Eu fiquei isso, irmão. Está maluco? Me dá uma benção. O pastor, não te precipite, não se precipite em nada. Não, é benção, é benção. E eu tenho que louvar o meu filho. Ele não difamou a pessoa. Pai, não. Mas por quê? Não. E graças a Deus, né? Depois veio à tona. Então, meus amados, o que Timóteo está aprendendo do apóstolo Paulo é: seja paciente, avalie. É certo que no tempo tudo vai trazer, tudo vai mostrar o que é verdadeiro. Esquenta a cabeça, Deus vai mostrar, vai revelar o seu caráter. Porque Deus não toma o culpado por inocente, e certamente, quer agora ou no juízo que está por vir, todos nós estaremos diante do Senhor para sermos julgados por nossas obras, as quais serão descobertas, quer sejam boas, quer sejam más.
Enquanto outras pessoas podem até não serem notadas na igreja, né, por suas obras, pessoas simples, humildes que estão ali, que passa tempo e ninguém nem sabe, nem lembra. Quem é o Andy? Que a Wendy nós sabemos, porque todo domingo nós lembramos dela. Simples, humilde. Ou tantos outros irmãos que passam desapercebidos por muitos. Mas o Senhor diz que no tempo devido essas obras vão aparecer. Essas obras vão surgir naturalmente. É só esperar. Esse versículo aponta para a necessidade de cautela e de evitar a pressa. É que os seres humanos são muitas vezes diferentes daquilo que apresentam à primeira vista, mas é certo que mais cedo, mais tarde, toda a verdade será revelada. Então, todo ser humano, nós temos que ter calma. Não se julga pela primeira vista. Aquele amor à primeira vista, cuidado. A primeira impressão é que fica, cuidado, porque a Escritura não diz isso. A Escritura diz que nós temos que avaliar. Nós temos que ser não precipitados em julgar, tanto para honrar ou para disciplinar. O que aprendemos com tudo isso é que não devemos julgar uma pessoa pela primeira impressão, mas permitir que o tempo revele o verdadeiro caráter. Para finalizar, então, nós vamos para o verso 23. Deixei para o final, porque eu sei que as pessoas estão ansiosas por ouvir esse texto, né? Verso 23 diz assim: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho. Eita, agora, hein? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Sei que primeiramente todo mundo quer saber sobre o vinho, né? O Paulo está mandando tomar vinho, oh, maravilha, vamos tomar vinho, né? Mas é necessário destacar algo importante aqui. O apóstolo não determinou que Timóteo fosse curado. Você percebeu isso? Timóteo tinha uma doença crônica, várias vezes. E olha que interessante, Paulo não chegou lá, Senhor, repreenda essa doença agora, sai em nome de Jesus. Você viu Paulo fazendo isso? Não. Eu determino que seja... Não. Você vê, Paulo não determinou que a doença fosse curada, e isso aponta para duas questões. Primeiro, nem toda doença, nem toda enfermidade é de origem pecaminosa. Nem vou gastar tempo com isso, que todos nós sabemos, né? Nem toda doença é origem pecaminosa, no sentido assim, alguém cometeu um pecado e por isso está doente. Segundo, nem toda enfermidade é curada por meio de oração. Misericórdia, pastor. Mas, embora, contudo, entretanto, está implícito que nós devemos orar pelos enfermos. É claro e evidente por outras cartas e por outros textos que Paulo orava incessantemente pela vida e pela saúde de Timóteo. Nós devemos orar pelos enfermos, mas há casos que necessitam de medicação. E isso não quer dizer que a medicina esteja em substituição à graça de Deus ou à oração, mas simplesmente nós temos que reconhecer que Deus tem os seus planos, que Deus tem os seus meios e os seus propósitos para lidar com cada um, e não podemos desprezar a graça comum de Deus em usar outros meios para nos abençoar. A orientação para tomar aqui um pouco de vinho não era por questões recreativas. Não era, Paulo, Timóteo, você está muito estressado, você está muito cheio de problemas, aí cuidar de igreja não é fácil, toma vinho para recreação. Não, era para fins medicinais. Naquela época tinha-se o costume, né, que o vinho tinha algumas propriedades medicinais e que a água não era bem tratada, né? Na grande maioria das cidades a água era contaminada, ela vinha com muitas impurezas e gerava muitas enfermidades, especialmente aqui nesse texto, a enfermidade no estômago. Então, Paulo, dentro da medicina da época, entendia que o vinho continha algumas propriedades que poderiam melhorar essa enfermidade de Timóteo. Então ele diz, olha, não toma só água, mas mistura com o vinho aí, porque o vinho tem propriedades de purificar a água e de melhorar o estômago e coisa e tal. Então era nesse sentido, e não que ele estava ali validando a tomar bebida alcoólica, ainda que as Escrituras não condenem a bebida alcoólica.
mas ele estava tratando para fins medicinais. Há uma importante lição que nós podemos aprender aqui nesse texto, que é sobre o vinho, que em toda a Escritura, não somente aqui, o vinho sempre é usado e recomendado para ser usado com cuidado e moderação. Tome um pouco de vinho misturado com água. Nunca, em nenhuma parte da Escritura, você vai ver a recomendação, a orientação para você tomar vinho à vontade, encher o caneco. Muito pelo contrário, a Bíblia sempre é enfática que o embriagar é pecado. Então, meus amados, nós terminamos aqui esse capítulo que tratou de como lidar com diversos tipos de pessoas. Nós vimos ali senhores, senhoras, viúvas jovens. Nós vimos aqui agora nesse capítulo, no finalzinho do capítulo, como Paulo ensina Timóteo a lidar com os anciões que presidem na igreja, ou seja, com os presbíteros. Nós aprendemos que devemos dar honra e respeito devido, duplicados honorários àqueles que são dignos, não por causa do seu cargo, mas por causa do seu trabalho excelente, principalmente com aqueles que dedicam e exercem com a maestria a pregação da palavra de Deus. Aprendemos também como disciplinar e repreender aqueles que relutam contra o pecado, não somente membros, mas também isso inclui a presbíteros que continuam no pecado. Timóteo, nós aprendemos com Timóteo que todos nós devemos agir com sabedoria, com cautela, sem juízo premeditado, nem parcialidade, mas que nós devemos agir com justiça, equidade, tendo sempre cautela antes de ordenar ou julgar alguém, sabendo que as pessoas nem sempre são o que aparentam, mas que ao longo do tempo a verdade vem à tona. Por fim, aprendemos que nem toda enfermidade é por causa ou resultado de um pecado que uma pessoa cometeu, e que nem toda enfermidade será curada por meio de oração, ainda que nós tenhamos a responsabilidade e a obrigação de orar uns pelos outros, em especial pelos enfermos. Vimos que a sua graça, a graça maravilhosa de Deus, pode usar da medicina como meio de graça para nos abençoar. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos por tudo, pela tua misericórdia e amor gracioso em que tem nos ensinado em todas as coisas. Temos sido expostos a esta carta tão maravilhosa que nos ensina sobre como lidar como membros de igreja, com a sua igreja, ó Deus Santo e Poderoso, como agir nela, como lidar uns com os outros. Aprendemos aqui, Senhor, a saber lidar com aqueles que são dignos de honra, que nós devemos verdadeiramente honrar, respeitar, ó Pai amado, principalmente aqueles que se fadigam no trabalho árduo de pregar e de transmitir a Tua palavra, de dirigir e conduzir a Tua igreja. Senhor, nós vivemos em tempos difíceis, clamamos ao Senhor que levante pastores fiéis, pastores dignos, ó Deus amado, que preguem, que anunciem, que sirvam, ó Deus, com excelência na Tua casa, que vivam, ó Deus amado, para o Teu louvor e para, ó Deus, pregar e anunciar, ó Deus, a Tua verdade. Capacita-os cada vez mais, que o Teu Espírito Santo venha renovar suas forças e os abençoar. Em especial, Senhor, os pastores desta igreja, pastor Ricardo, nossos irmãos que estão aqui, Senhor, nessa labuta, trabalhando exaustivamente, ó Pai, para transmitir à Tua igreja a palavra com fidelidade e com temor. Ó Deus Santo e Poderoso, que a Tua igreja também aprenda a honrar, não por causa das pessoas, mas por causa daquilo, Senhor amado, que o Senhor faz através delas, a obra do Senhor na vida dos Teus pastores, dos Teus líderes. Ó Deus Santo e Poderoso, também nos ensina a corrigir, ó Deus, com exatidão, com firmeza, não, Senhor amado, com favoritismo ou com preconceito, mas nos ensina a agir com fidelidade, com justiça e equidade, dando a cada um aquilo que lhe é devido. Se é honra, honra, se é, Senhor amado, punição, justiça,
punição e correção, que assim seja, que Teu Espírito Santo nos conduza em todas as coisas, nos ensina, Senhor amado, a depender totalmente da Tua graça, crendo que o Senhor é poderoso para nos curar através da oração, mas também, Senhor, que o Senhor pode usar de meios de graça para que o Teu nome seja glorificado, mas que em tudo nós venhamos a glorificar e confiar no amor e na graça do Senhor sobre nossas vidas. Assim, ó Deus, é que nós oramos diante de Ti e Te louvamos para todo sempre. Amém.